I have to preserve you, 'cause you're my everything. I just wanna thank you for saving my life. Yes, I just wanna thank you for all your revive. E aí pessoal que assiste no canal, tudo bom com vocês? Hoje eu acordei de manhã, sabe, com uma inspiração enorme, nossa que inspiração. E acabei assistindo uma aula de cosseno, seno e tangente. E cara, não entendi isso, pra que seria. I just wanna thank you for saving my life. Yes, I just wanna thank you for all your advice. Cara, primeiro de tudo, não se desespera, tá bom? A gente vai entender isso aí, essa questão de cosseno, seno e tangente, você vai compreender o que é que você precisa entender, tá? Porque às vezes a gente vê esse tipo de assunto e a gente se bloqueia, sabe, dizendo que a gente nunca vai conseguir entender, que, meu Deus do céu, como eu sou burro! Mas na verdade, cara, você até é muito inteligente. Só que você se bloqueia. Não, matemática, é foda, cara. Fica aquele bagulho lá, tá ligado? Mas hoje, vem comigo, cara, que hoje você vai entender esse bagulho aqui. Minha produção aqui tá preparada. Jorjão ali tá preparando o material de cosseno. A gente vai falar sobre, né? Stephanie vai preparar sobre... Então, a gente vai começar falando sobre triângulos, retângulos semelhantes. Triângulos semelhantes, né? E o que faz um triângulo retângulo ser semelhante a outro é ele possuir os ângulos iguais, né? Então, ele tem 90 graus, 30... Quanto é que falta para 180? Ele tem que possuir todos os ângulos internos iguais, independente das outras dimensões estarem diferentes. O que é que você faz, cara? Qual é a relação que você vai estabelecer, né? Porque se os ângulos se os ângulos internos são iguais, consequentemente os externos também vão ser, né? Mas o que interessa agora é a gente falar sobre os ângulos internos, né? Se os ângulos internos são iguais nos diferentes triângulos mais semelhantes, vai haver uma proporcionalidade entre as dimensões, né, dos triângulos, tá bom? Então, a gente determina algumas razões, né, e quando eu falo razão, é razão mesmo, tipo divisão, que vai me indicar qual é a semelhança trigonométrica, né, que existe entre esses triângulos. Eu não sei se estou falando certo, eu não sei se é por aí. Tenho quase certeza que é por aí, mas você vai entender, você vai saber o que é cosseno, seno. Isso daqui, seno e cosseno em relação aos triângulos, porque existe outro conceito no círculo trigonométrico, né, que você vai determinar lá o seno e cosseno, e posteriormente a gente fala sobre isso, tá bom? Então a gente vai para o papelzinho agora e eu vou lhe mostrar, né, como é que a gente vai, cosseno, tá? Os ângulos notáveis, tá bom? Como é que eles aparecem, como é que a gente vai, né, entender como é esse bagulho aí. Então, gente, eu estou aqui nessa paisagem maravilhosa porque é interessante a gente refletir, e para que eu pudesse entender essa questão de cosseno, seno e tangente, eu precisei refletir, sabe? Quando a gente vai trabalhar sobre triângulos semelhantes, a gente entende que o fato deles serem semelhantes fazem com que exista uma proporcionalidade entre os lados, né?
as dimensões dele. E essa proporcionalidade se expressa em razões que a gente estabelece. Por isso que a gente fala cateto dividido por hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, em relação ao ângulo, tá? Porque quando a gente faz uma razão entre esses dois lados, a gente vai ter um número, e esse número transformado para a unidade sexagesimal, ele vai se referir a algum ângulo. Por exemplo, o cosseno de 0,5 é igual a 60 graus. E o seno de 0,5 é o ângulo de 30 graus, entendeu? Então, é por isso que a gente relaciona essas coisas, sabe? E a gente consegue não precisar estar comparando um triângulozinho com vários outros. A gente pega os ângulos que estão dentro dele e as relações que existem entre os lados desse triângulo, que tem total relação com os ângulos internos dele, faz uma tabela. Por isso que a gente tinha aqueles tabela dos ângulos notáveis, e a gente, através dessa tabela, seno, cosseno e tangente, a gente consegue calcular as incógnitas de diversos outros triângulos que se assemelham, tá? Em relação à sua angulação interna. Então, cara, como eu já te expliquei direitinho como é que a gente vai... Para que serve, né? O cosseno, seno, tal, e essas coisas. Agora eu só vou te passar as ideias para tu poder acabar entendendo como é que eu vou... Quando é que eu vou usar o seno, quando é que eu vou usar o cosseno, tá bom? Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui. A gente admite que aqui é um ângulo de 30 graus, né? Vamos admitir. E aqui um ângulo de 60 graus. Os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, tá bom? Então, o lado maior é a hipotenusa, você sabe, os outros são os catetos. Por que catetos? Agora eu não posso dizer se tem cateto oposto ou adjacente, porque eu não estou trabalhando com um ângulo definitivo. Primeiro vamos admitir aqui que eu tenho 10 centímetros de hipotenusa. E eu quero saber quais são os valores dos outros catetos aqui. Vamos descobrir o valor desse cateto aqui, o cateto X. Então como é que eu faço? Eu posso descobrir o valor desse cateto utilizando um desses ângulos. Se eu quiser utilizar o ângulo de 60 graus, como é que eu vou saber se eu vou usar o cosseno ou o seno dele? Eu estou olhando para o cateto que eu quero usar e quero usar o ângulo de 60 graus. Esse ângulo ele está em contato com o cateto. Então o cateto ele está com o ângulo. Então se ele está com o ângulo, ele está com o seno. Se eu quiser usar o ângulo de 30 graus, ele não está em contato com o cateto, então ele está sem o ângulo, então é sem o ângulo, tá bom? Então eu quero saber o valor do cateto adjacente ao ângulo, cosseno. Então, para eu descobrir o cosseno do ângulo de 60 graus, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, né? Já que eu quero descobrir esse cara aqui, ou quero trabalhar com ele em função desse cateto aqui, ele não está em contato com ele, então é 100, né? Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu tenho o seno do ângulo. E a tangente é coca. Tá? Cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, como é que eu vou fazer aqui, cara? Quero descobrir esse carinha aqui. Então, vamos usar ou seno ou cosseno. Se eu tenho preferência por um dos dois ou preferência pelos ângulos, a gente tem que estar na mente aquela tabelazinha lá dos ângulos notáveis, né? Então, a gente tem 30, 60 graus. Aí vem aquela música, né? Seno, cosseno, tangente. Aí vem 1, 2, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Raiz de... ter raiz de 1 é a mesma coisa que 1, tá? Por isso que a gente tá meio bagunçado, mas vai assim mesmo. Eu sei que o seno de 30 graus ou o cosseno de 60, ambos são 1,5. Então, como é que eu faço? Se eu sei o cosseno do ângulo de 30 graus, que é o ângulo que eu vou trabalhar aqui, cosseno, mas no caso, o cosseno, se fosse
o cateto adjacente a ele, seria esse então, mas eu estou trabalhando com cateto oposto, né? Então o cateto oposto é 100, então seria o seno de 30 graus. O seno é 1,5, é cateto oposto, x dividido pela hipotenusa, 10. Posso fazer assim, né? 2x igual a 1 vezes 10. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5 centímetros. 5 centímetros. Tá bom? Deu para entender? Quando eu estou trabalhando com um cateto e eu estou trabalhando com um ângulo que está em contato com ele, é com. Então é com cosseno. Se é um ângulo que não está em contato com ele, é sem. Então é o oposto, né? Então é sem seno. Beleza, cara. Então, como é que a gente pode trabalhar isso aqui com os ângulos notáveis? Se os ângulos notáveis têm os ângulos dentro deles iguais, eu posso fazer o seguinte, cara. Se eu tenho um triângulo aqui com... aqui em cima. Admito que aqui é 90 graus. Aqui, 30, 60. Eu tenho um maior aqui também. 30, 60. O que acontece? Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 20. Pela proporcionalidade, você sabe que se aqui é 5, aqui vai ser o dobro também, então aqui vai acabar sendo 10. Mas eu posso, em vez de estar comparando os caras aqui, usar o ângulo. Se eu sei que se eu quero descobrir esse cara, eu pegar ele e dividir pela hipotenusa, eu tenho o seno de 30 ou o cosseno de 60, então eu posso fazer assim: 10 dividido por x é igual a 20 dividido por 10, por exemplo. Entendeu? Porque se existe uma proporção, a razão entre os dois me dá um número fixo, que seria o seno ou o cosseno dos ângulos que eu estou trabalhando em relação. Então, faço aqui meu provos extremos, 20x é igual a 10 vezes 10, 100, aqui, ó, dá 100, 100, corta o zero, então o valor dá 5. Entendeu? Didática horrível para matemática, né? Mas a gente se vira, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Até o próximo vídeo.